Oi, oi, gente! Sejam todos bem-vindos a esta live de hoje. Hoje eu estou aqui para lançar o segundo e-book da minha coletânea, que é o e-book sobre a rainha da procrastinação. E é com grande alegria, né, que eu estou aqui hoje para fazer esse lançamento com vocês, mas também para discutir, né, e para a gente aí trocar uma ideia a respeito da procrastinação na superdotação, né? Então, hoje é um dia muito especial, que eu vejo que a gente vem tendo, né, um movimento muito grande para compreender as funções executivas do superdotado, mas, né, ainda falta muito conhecimento, ainda falta muitos projetos, né, para psicoeducação dessa característica, né, que gera muito sofrimento no superdotado, assim como a procrastinação, que é algo que a gente vai discutir aqui agora, mas também características como gerenciar o tempo, controlar os impulsos, né, monitorar o próprio comportamento, regular as emoções, que estão aí dentro do combo das funções executivas, né? Então, por isso que hoje, né, eu preparei aí esse material para estar aqui com vocês. E gostaria, né, antes da gente começar a falar sobre a procrastinação, né, como que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu no consultório, né, ouvindo aí meus pacientes dizendo para mim, Poli, né, eu tenho a rainha da procrastinação dentro de mim, né, porque eu sou o rei da procrastinação, porque eu sou a rainha da procrastinação. E foi aí, né, que eu peguei essa percepção, né, essa fala de vários pacientes no consultório e eu fiquei pensando, né, poxa, existe uma rainha da procrastinação, né, dentro de cada superdotado. Então, por isso, né, até que a própria imagem da rainha é a própria pessoa, né, é a poli adulta, né, que vê a rainha da procrastinação, mas é a poli pequena, né, ali a pequena poli que faz com que ela encontre as respostas, né, e oriente a rainha a encontrar essas respostas para lidar, né, com a procrastinação. Então, foi diante disso, né, que eu busquei escrever, né, esse e-book para vocês, para que pudesse ser trabalhado, né, com as crianças muito pequenininhas já, né, a psicoeducação sobre por que as pessoas procrastinam, né, eu acho que todo superdotado começa lá com a tarefa de casa, né, a tarefa de casa é tediante, eu não quero fazer a tarefa de casa porque é desestimulante, né, eu não vejo sentido em fazer isso e aí fica procrastinando, né, na sala de aula isso também é comum, estudar para as provas, né, ali na infância, adolescência, isso é muito comum. Então, não é um problema que estoura na vida adulta, não, ele estoura já na infância, na adolescência, a gente já vai ver prejuízos de funções executivas e de comportamentos de procrastinação na infância e na adolescência. Por isso que, né, é um livro que eu faço aí numa linguagem infantil, mas também, né, é um livro que dá para ser trabalhado com adultos, né? Por quê? Porque pela linguagem lúdica, né, a gente consegue também trabalhar as características do adulto superdotado, que também, né, é muito procrastinador, né? Então, até quero que vocês escrevam aqui, né, quem que procrastina aí, né, de todos os dias ali que a gente né, tem que fazer várias e várias coisas, né? A gente tá numa sociedade altamente competitiva, que vai colocando pra gente um monte de atividades que a gente tem que executar. E quem não deixa alguma coisa para trás, né? Quem não deixa para depois algo, né? Quem adia ali uma coisa que tem que realizar, um compromisso que perdeu, uma atividade, né? A gente chega ao final do dia e muitas vezes o superdotado chega ao final do dia tendo que, meu Deus, eu equilibrei 10 pratos, né? Mas, sei lá, 20 eu não consegui equilibrar, por quê? Porque não tinha tempo, né? E aí surge um grande desconforto de que eu estou procrastinando, né? Então, o primeiro ponto, agora já entrando, né, para a parte aí da fundamentação teórica, o primeiro ponto para a gente entender a procrastinação, né, que é eu adiar, que é eu atrasar algum compromisso, a realização de alguma atividade, eu entender, né, que
Existem vários tipos de superdotados que procrastinam, tá? Então esse é o primeiro ponto. Existe aqueles superdotados que vão ter prejuízos cognitivos constatados em avaliação neuropsicológica, né? Então vão ser aqueles que vão ter lá, né, dentro da avaliação ali neuropsicológica, um rebaixamento, né, na parte de controle dos impulsos, na parte de planejamento, na parte de organização, na parte de flexibilidade, tá? Então isso é constatado ali por testes neuropsicológicos, né? E aí a gente pensa que pode ter uma dupla excepcionalidade, né? Então, o primeiro caso seria esse, que tem dupla excepcionalidade, né? Que é ali a dupla excepcionalidade para um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, aqui eu diria o quê? Quadros de dupla para TDAH, né? Então, eu tenho superdotação, mas eu tenho também o TDAH, né, associado, e aí classicamente eu vou ter prejuízos de atenção e prejuízos na memória operacional e prejuízos nas minhas funções executivas, tá? E também quando esse indivíduo tem uma dupla excepcionalidade de um transtorno do neurodesenvolvimento para o autismo, né? Então, geralmente ali um TEA nível 1 quando a gente fala da superdotação. Então, no caso, né, ali do autismo, geralmente vai ter uma disfunção executiva não tanto associada à questão atencional, né, mas vai ter um rebaixamento na avaliação neuropsicológica ali na parte, né, dessa que eu falei agora para vocês, né, da flexibilidade, do controle dos impulsos, né, assim como outras discrepâncias, né, no funcionamento ali da dupla com o TEA, né? Mas a gente pode pensar que existem outras duplas excepcionalidades que não são transtornos, né, do neurodesenvolvimento, que são quadros emocionais. E aí é importante a gente pensar aqui qual que é a diferença disso, né? A diferença é que, né, em transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vai ter a constatação na avaliação neuropsicológica, né, esse prejuízo, tá? Mas em quadros geralmente emocionais, né? Aí a gente vai pensar quadros depressivos, né? Uma depressão crônica, um quadro depressivo maior, um transtorno de ansiedade generalizada, ou um quadro depressivo misto, né? Com sintomas de ansiedade, quadros de esgotamento, né? Ou um quadro ali que não chegou ao esgotamento ainda, mas tá num cansaço já muito extremo, tá, sei lá, né? Numa fase 3 ali da exaustão, né? Então, isso vai gerar prejuízos de funções executivas, sim, tá? Então, a gente pensa que a primeira coisa a gente tem que separar, né? Esse indivíduo tem prejuízos clínicos, né? Cognitivos, constatados por uma avaliação neuropsicológica de funções executivas ou não, né? O prejuízo é funcional. Você faz lá a avaliação neuropsicológica dele, tá tudo certo, tudo tá dentro do esperado, ou está acima do esperado, e clinicamente, né, no dia a dia ele esquece afazeres, ele procrastina, ele tem mau gerenciamento do tempo, né, ele vai ter um prejuízo funcional, né, eu fico procrastinando aquele trabalho que eu tinha que fazer, e aí eu faço em cima da hora, né, mas eu faço aquele trabalho correndo. E aí, gente, a gente precisa separar então, né? Quando a gente pensa em quadros ali de ansiedade, né? Geralmente a procrastinação, ela vem por uma estratégia de esquiva, né? Eu não quero entrar em contato com esse medo que eu tenho, né? Sobre a minha performance, sobre o que vai acontecer, né? Se eu for naquela palestra, se eu for dar aquela aula, se eu for fazer aquele projeto, e eu paraliso, né? Então tem uma estratégia resignatória ali por detrás, né? Que vai fazer com que eu paralise, né? E aí eu procrastino, né? Então eu vou assistir outra coisa, eu vou tentar também ali estratégias de fuga muitas vezes, né? Como, né, estratégias de autoalívio, né? Eu vou assistir séries, vou maratonar séries e vou esquecer que eu tinha esse compromisso, eu vou esquecer que eu tinha que fazer esse slide ali para aquele trabalho da faculdade, eu vou esquecer que eu tinha que me antecipar, começar agora a fazer aquele trabalho. Então eu acabo aliviando e distraindo o meu cérebro com outras coisas para não me conectar com esse medo, né? Que o que o cérebro quer? Ele quer se desconectar desse medo, né? O medo
diante daquilo que eu vou experimentar se eu fizer aquilo, né? Seja o medo do perfeccionismo, né? Seja o medo de algo, né? De falar em público, medo da relação, né? De uma relação ali social que aquele contexto vai gerar, o medo de interagir, né? E por aí vai, né? A gente pode pensar aí em inúmeras situações, né? Que a gente pode pensar, né? Em esquivas, né? Como a procrastinação ser uma estratégia de esquiva para esse superdotado fugir desse desconforto, né? Através de maratonando séries, jogando videogame, né? Ficando, sei lá, né? Fazendo qualquer outra coisa, não executando aquilo que ele precisa executar. Quando a gente pensa, então, né, em quadros de ansiedade, geralmente vai ter esse comportamento, né? Em quadros de depressão, geralmente vai ter um comportamento muito parecido, né? Mas, porque vai ter ansiedade junto, né? Mas geralmente vai ter ali um humor mais desesperançoso, né? Então, eu não vou fazer isso porque, nossa, né? Isso não vai fazer importância na minha vida, né? Vai ter uma desmotivação, vai ter um sentimento ali mais apático, né? Uma disposição mais apática. Muitas vezes vai ter anedonia, né? Vai ter falta de disposição, vai ter falta de motivação, né? De ânimo em quadros depressivos. Então, o indivíduo naquele momento, ele não tá pensando, né? Nesses projetos, na execução dessas coisas, né? Ele quer fazer o mínimo possível para sobreviver, né? E aí muitas pendências ficam em procrastinação, né? Muitas atividades vão ficar ali procrastinando. Por quê? Né? Porque eu quero desenvolver, né, algo, mas o meu humor, a minha disposição tá tão baixa que eu não consigo, né, fazer com que o meu cérebro ele se encha, né, de energia para né, executar aquela atividade, né? E eu fico procrastinando, e essa procrastinação ela também vem como, né, uma forma de se aliviar de pensamentos muitas vezes distorcidos sobre esse né, sobre esse paciente. Então, por exemplo, em quadros depressivos, ele pode estar procrastinando, por quê? Porque eu me conecto com o pensamento de que eu sou inútil, eu me conecto com o pensamento de que eu sou incompetente, né, de que eu não vou fazer o bom o suficiente, que que eu sou um fracassado, né? Então eu fico tentando me esquivar desse pensamento, procrastinando, né? Tendo estratégias da mesma forma lá que em transtornos de ansiedade, estratégias de ficar jogando videogame, maratonando séries, né? Lendo livros ali um atrás do outro, né? E não fazendo efetivamente, resolvendo a situação que eu preciso resolver, tá? Aqui, gente, lembrem-se que eu não tô, né, falando que o superdotado precisa executar e fazer e criar toda hora. Não, o superdotado precisa descansar, né? Mas o superdotado tem responsabilidades e ele precisa cumprir essas responsabilidades, né? Se você é um professor e você tem lá responsabilidades, né? Chega no final do semestre, eu tenho que corrigir tantas provas, né? Fechar tantos notas ali, fechar notas, né? Calendário, né? Corrigir os projetos. Isso é uma atividade, né? Que eu preciso executar, tá? Então aqui a gente tá falando de procrastinação de atividades que sejam responsabilidades, né, desse indivíduo naquele contexto que ele tá inserido, tá? Eu não tô glamourando, né, dando aqui um glamour a respeito, né, de uma cultura do cansaço, de que tem que fazer tudo o tempo todo. Não, né? Eu acho super importante, o superdotado tem que descansar, ele tem que ter tempo de divertir, né, de não fazer nada, de ler livros, de assistir séries, né, de assistir podcasts, músicas, ele tem que ter esse tempo, mas eu tô falando, né, quando ele tenta tampar, né, o tempo dele com essas atividades e foge, né, se esquiva de fazer algo que ele efetivamente precisa cumprir como uma responsabilidade, tá? Em quadros, né, de burnout, né, como que essa procrastinação ela costuma aparecer, né? Geralmente ela vai aparecer como uma forma também, né, autoaliviadora, né, do cansaço, tá? Então esse indivíduo vai estar tão cansado que vai ser muito difícil, né? Então lá na ansiedade vai fugir do medo,
na depressão, vai fugir desses pensamentos catastróficos, né, e desesperançosos, muitas vezes vai fugir dessas todas distorções cognitivas, né, que esse indivíduo tá tendo e tá se ativando constantemente nele, e lá nos quadros de burnout, vai tentar se aliviar, por quê? Porque está com o organismo muito cansado, né, então da mesma forma vai ter uma falta de energia, né, vai ter um cansaço, vai ter um prejuízo, muitas vezes cognitivo, que vai também impactar nessa estratégia de fuga, né, pela procrastinação. Então, eu chego em casa muito cansado, e aí a gente tem que pesar aqui na balança isso, né? Será que esse indivíduo está procrastinando? Ou será que ele tem mais ainda atividades e responsabilidades que ele não dá conta e que ele tem que gerenciar, né? E que talvez ele teria que delegar, talvez ele teria que impor limites, né? E que ele não tá dando conta, né? Na superdotação é muito comum, né, em quadros de burnout, ter uma sensação de que eu estou procrastinando, tá? Mas, humanamente, realisticamente, não seria possível esse superdotado fazer aquela atividade. Por quê, né? Porque ele é um humano, né? Com 24 horas no dia, assim como todos nós que estamos aqui, tá? E aí vai ter uma distorção de que eu posso fazer aquilo, mas humanamente, né? Eu não consigo fazer aquilo. Por quê? Porque está além, né? Tem uma expectativa muito irrealista, né? Sobre o que eu deveria fazer, né? Então, geralmente, vai ter ali um prejuízo também de uma distorção cognitiva, né? Sobre o que eu posso e o que eu consigo e aquilo que realmente dá para ser feito, né? E geralmente vai ter uma lista infinita ainda de coisas que esse superdotado quer fazer, mas ele tem a sensação de que ele está procrastinando e pelo contrário, né? E aí, como terapeuta, eu vejo que muitas vezes eu tenho que sinalizar para esse paciente, olha, né, você tá achando que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo muitas coisas, só que você gostaria de fazer muito mais ainda. Só que tu é um ser humano, né? Assim como qualquer outro que precisa dormir, que precisa se alimentar, que precisa descansar. E o teu corpo não aguenta seguir esse ritmo, né? E o seu corpo tá pedindo socorro. E por isso que você tem a sensação que tá procrastinando, mas você não tá procrastinando, né? Por quê? Porque você tá descansando, mas aí é um descanso que não descansa, né? Por quê? Porque aí esse superdotado que produz muito, né, que já tá num quadro de burnout, que já tá num quadro de esgotamento, né, que tem essa estratégia muito workaholic ali de fazer muito, ele vai ter muita dificuldade de relaxar, né, nos contextos que ele precisa. Então, vai ter dificuldade de participar de atividades que envolvam diversão, lazer, né, não vão conseguir desacelerar, né, e vai ter uma distorção de que, nesse momento, eu estou perdendo tempo, né, eu deveria estar produzindo, eu deveria estar fazendo alguma coisa e não vão aproveitar nem o momento, porque daí não consegue nem descansar e não consegue nem produzir, né, e aí fica em procrastinação, né, mas vai ter uma angústia muito grande quando tá num contexto, né, ali de um tempo para relaxar, né, e vai experimentar aquilo como um sentimento de procrastinação e uma angústia muito grande, porque tem uma sensação de que deveria estar produzindo, né, não consegue descansar, mas não consegue produzir, e aí entra, né, nesse conflito gigantesco, tá? Não sei se até agora está claro, gente, vão me sinalizando aí, eu vi que tem algumas pessoas mandando mensagem, eu não consigo acompanhar agora, mas ao finalzinho eu vou responder todos vocês, tá? Eu vou ler todo mundo aqui que mandou, né, as mensagens, mas vão mandando aí, se vocês estão com dúvidas, podem ir mandando, no final eu vou responder todo mundo, tá? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, que senão eu me perco aqui no meu raciocínio, mas podem ir mandando, tá? Fiquem à vontade para isso. E aí, gente, então a primeira coisa a gente tem que discernir, né, e colocar cada coisa do lado. Tem prejuízo cognitivo? Não tem prejuízo cognitivo. Se tem, né, pode ter uma dupla excepcionalidade, TDAH, autismo, junto com a superdotação. Se não tem, é só um prejuízo funcional, então tem um quadro depressivo, tem um quadro de ansiedade ou tem um quadro de esgotamento, de burnout ali, afetando esse funcionamento para estar gerando essa procrastinação. Segundo ponto, né? É importante que a gente defina que o superdotado não funciona da mesma forma que as outras pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, a sociedade, a família, o sistema educacional, né, vai sugerir que o superdotado, ele, trabalhe 8 horas e descanse, sei lá, 8 horas e durma 8 horas, né?
E aí, isso é o esperado do superdotado. Isso é projetado para que o superdotado se adeque a essa realidade, né? Então, eu tenho que... É como se fosse um ping-pong, né? Eu subo 10 graus, eu desço 10 graus. Eu descanso e produzo, eu descanso, produzo, né? E vou ali numa constante, né? Como se fosse, se a gente fosse pensar no gráfico, né? Eu tô aqui no ponto A, eu subo ao B e desço pro A. Eu subo ao B e desço pro A. Tá? Então, isso se espera, né, uma normalidade, né? Se espera que o superdotado se adeque a esse gráfico, tá? Então, eu vou produzir, eu vou descansar, eu vou produzir, eu vou descansar, eu vou criar, eu vou descansar, né? Eu vou trabalhar 8 horas repetidamente fazendo a mesma coisa. Isso que se espera, né, de um gráfico ali sobre o comportamento do superdotado. Mas aí tá o pulo do gato, né? Por quê? Porque o superdotado não funciona assim, né? Então, o que acontece? O superdotado, muitas vezes, vai desenvolver, sei lá, uma teoria, né? Um superdotado que entrou lá fazer, vou dar um exemplo aqui, um exemplo meu, né? Um exemplo que eu usei ali durante a minha realização da escrita, né? Da dissertação do mestrado, né? Eu não fiquei todos os dias, eu vou separar 2 horas por dia para eu fazer a minha dissertação do mestrado, né? Eu vou lá separar esse horário, vou fazer todos os dias esse horário ali, né? Das 9 às 11 da manhã ou de tarde a minha dissertação do mestrado todos os dias. Não, eu não funciono dessa forma, né? E muitos superdotados também não funcionam dessa forma, né? Então precisam o quê? Começar e fazer aquilo até finalizar, e aí uso um período curto de tempo. Então aqui já cai por terra, né, o padrão de que eu vou estudar 2 horas e vou parar, e vou estudar 2 horas e vou parar, e vou estudar todos os dias de tarde, né, já quebra por terra, porque talvez o superdotado fique 3 dias estudando aquilo e atinja o máximo, o pico, e esgote todo o conhecimento daquele autor, daquela teoria em 3 dias, e depois não faça nada por 3 dias ou por 10 dias, né? Então, o ciclo do superdotado não é A, B, A, B, A, B, né? Não, ele vai do A para o G, depois cai para, sei lá, né, o Q, depois volta pro F, né? Então, o ciclo do superdotado, ele é muito diferente, né? E isso faz com que também se tenha essa sensação de que tá procrastinando, né? Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que... E eu, gente, né, vou dar um relato aqui sobre mim mesma. Pra mim é torturante se eu tiver que fazer aquilo todo dia, né? Se eu tiver... E aí é um problema também, né? Porque eu não sei fazer coisas, né? Pra mim é difícil implementar rotinas e hábitos, assim, na minha rotina. Por quê? Porque eu só funciono dessa forma, né? Muito intensa. Eu vou começar, eu tenho que terminar, né? Se eu começo um laudo, eu tenho que terminar aquele laudo. Eu não consigo ir fazendo um pouquinho todos os dias. Se eu começo a leitura de um livro, eu tenho que terminar aquela leitura de um livro. Se eu começo a escrita da minha... se eu começo uma pesquisa, né? Na minha dissertação de mestrado, eu fiz lá análise de documento, fiz pesquisa, de análise de alguns relatos, fiz revisão sistemática, fiz vários procedimentos, né? E todos eles eu começava e tinha que terminar. E por isso eu passava dias e dias e dias, né? Só pensando naquilo e só vivendo aquilo. E essa é a grande, né, parte da realidade do superdotado. Quando eu entro em hiperfoco, né, aquilo que é do meu interesse, pode ser um projeto, pode ser uma teoria que eu quero aprender, pode ser um relatório que eu tenho que produzir. Quando eu começo a fazer aquilo, eu sou engolido por aquilo e eu fico dias funcionando, né, ali intensamente para produzir, criar e fazer aquilo, né? Só que nesse tempo, todo mundo, né, tá lá no seu ping-pong de 1, 2, né, ou A ou B, e o superdotado já saiu do A e foi pro G, né? Só que o tanto de energia que ele gastou, a gente vai pensar que ele gastou muita energia, né? E aí, muitas vezes ele vai cair de forma muito abrupta, né? Até, por exemplo, quando a gente pensa lá nas teorias, né, das hiperexcitabilidades ou da intensidade emocional, é como se o superdotado, ele saísse de um ponto da inércia
e subisse um Morro Everest, né? Numa arrancada só, né? Então ele sai com tudo e ele tem gás, ele tem motivação, ele tem energia pra subir com tudo, né? Por isso que a gente fala do foguetinho, né? Subiu como um foguete. Por quê? Porque se encheu de energia, né? Eu tô super motivado, isso desde criancinha, né? Eu tô super motivado com isso, quero aprender, quero conhecer, quero produzir isso, porque é uma ideia nova, ninguém pensou nisso, eu preciso criar isso, né? Um projeto, um documento, isso é importante pra mim e eu vou fazer. E aí eu me encho de energia e eu vou subindo, atingir o pico máximo, que é o pico que eu consegui fazer aquilo, né, que eu queria. Então, eu consegui desenvolver aquele projeto, eu consegui criar aquilo, nem que seja de uma hora, né, nas vésperas, né. Então, muitas vezes, assim, eu fiquei procrastinando. Isso é muito comum da superdotação, né. Eu escuto isso diariamente, várias vezes por dia. Poli, eu sou das vésperas, né. Nossa, mas o que significa isso? Eu faço tudo nas vésperas, né. Eu faço todos os meus trabalhos nas vésperas e eu vou muito bem, né? Então, nunca tive nenhum prejuízo, né? Seja uma punição lá na faculdade, nunca perdi nenhum prazo, nunca perdi nota no trabalho, nunca perdi um prazo lá, se eu sou advogado, né? Das minhas... né, das ações, das petições, sei lá, dos meus projetos, né? Nunca perdi nada, nunca fui prejudicado por nada, mas eu sou o maior procrastinador da vida, né? Por quê? Porque eu faço muito nas vésperas. E aí a gente entra aqui, gente, no princípio da economia de energia que vem lá da neurociência, que vem lá da terapia do esquema, né? Se o superdotado entende, né, que ele consegue fazer aquilo em, sei lá, né, para fazer um laudo, né? Hoje eu gasto, sei lá, 3, 4 horas para fazer um laudo. Se eu entendo que eu preciso de 3, 4 horas para fazer um laudo, eu não vou ficar fazendo laudo todos os dias, né? Não, eu vou separar 3, 4 horas para fazer um laudo, sei lá, né, quando na semana que eu vou ter que entregar esse laudo, do que ficar fazendo isso repetidamente todos os dias, né? Então, esse é verdadeiramente o funcionamento do superdotado, né? E aí a gente vai pensar que a outra parte, né? Então, vamos pensar, ele saiu aqui do ponto A, né? Subiu ali o Everest, né? Subiu com toda intensidade, muito rápido. O que chega lá em cima, né? Quando ele chega lá em cima, ele atingiu o pico, ele conseguiu executar a atividade, ele conseguiu fazer o projeto, né? Pensando lá na minha dissertação do mestrado. Eu consegui fazer a minha dissertação do mestrado, mas como que esse superdotado está? Extremamente cansado, né? Extremamente exausto, porque nesse período inteiro ele esqueceu de comer, ele esqueceu de, né, fazer coisas da vida diária, ele esqueceu de fazer outras coisas, ele esqueceu de pensar em outras coisas, ele esqueceu das relações sociais, ele esqueceu da família dele, né? E aí, gente, isso vai cair com tudo, né? Pensa, gente, numa batida, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os meus pacientes. Pense num carro que tá andando a 40 km por hora e esse carro bate num outro carro, tá? Tem um acidente de trânsito e ele bateu no outro carro. Pensa agora que estrago que faria. Sei lá, vai estragar o para-choque, vai amassar o carro, né? Vai ter ali, sei lá, vai esfolar, né, a pintura do carro. Vai ter esse estrago. Agora pensa num carro que estava a 120 km por hora e bate num outro carro, que também estava, talvez, lá a 120 km por hora. Qual vai ser o estrago? Primeiro vai capotar o carro com tudo. Talvez dê perca total inteira nesse carro, tá? Isso é o mínimo, tá? Eu acho que, com certeza, numa batida de mais de 100 km por hora, geralmente a gente já pensa aí, né? Claro que eu não conheço nada de carro, não entendo nada disso, mas com certeza a grande chance é que tenha-se uma perca total desse carro, né? E que esse carro tenha um estrago gigantesco, assim como quem tá dentro desse carro tem um estrago gigantesco na vida, tá? Até a gente pode pensar que pode vir a falecimento, né? Num caso desse, numa batida de 100 km, mais de 100 km por hora. Diferente de uma batida a 40 km por hora, que vai esfolar o carro e não vai fazer nada, talvez, né? Pode ser que machuque, sim, mas assim, é muito pequena a chance, né, de que aconteça algo com quem tá dentro desse carro que está a 40 km por hora. Então, quando ele para e ele, né, subiu ali aquela montanha completa, com toda a intensidade, com todo entusiasmo, com toda a energia, né, vai cair com tudo.
tá? E quando cai com tudo, é essa batida que eu tô falando pra vocês, né? É como se esse carro despencasse, né? E aí, muitas vezes, não vai despencar para o ponto original, né? Muitas vezes vai despencar até um pouco mais pra baixo, né? Porque naquele tempo inteiro, esqueceu de se alimentar, se esqueceu de fazer atividade física, se esqueceu de fazer um monte de coisa. E aqui tá o ponto da procrastinação, né? Porque daí, quando tá descendo, além de tá descendo porque tá cansado, porque acabou a energia, porque tava privado de sono, tava privado de interação social, não tava fazendo atividade física, desce também porque começa a vir à tona muitos sentimentos de que eu estou procrastinando, né? Eu tô perdendo tempo, eu não tô gastando tempo, né? Tô usando mal o meu tempo, não tô gerenciando bem o meu tempo. E aí começa a vir, né, pensamentos distorcidos sobre si. Eu estou incompetente, tá vendo? Eu funciono assim, eu tenho um problema. Olha como, né, eu funciono diferente. Por que todo mundo funciona assim e eu funciono assado, né? Começa a se comparar injustamente com as outras pessoas, não respeitando, né, os limites do próprio organismo. Começa nesse momento a vir todos esses pensamentos, né, autodepreciativos também sobre si mesmo. E nesse montante, né, que tá descendo, isso é vivido com muita angústia, né? É altamente angustiante vivenciar essa queda, né? Por isso que não é do ponto A para o ponto A, né? Então subiu para o ponto G e depois voltou para o ponto A. Não, geralmente sai do ponto A, sobe pro ponto G e volta, né? E cai lá, sei lá, pro ponto né, menos, não sei, né, bem negativo, que tá abaixo do A, tá? Então a gente vai pensar que tem essa oscilação, né? E aí, gente, o que acontece, né? Quando o superdotado, ele tá subindo e ele atinge o ponto G, né? Que é o ponto lá máximo do entusiasmo, eu consegui criar aquele projeto, eu consegui fazer aquilo, eu consegui fazer essa reunião, né? Consegui criar esse slide dessa aula em meia hora, né? O que isso vai encher? Vai encher de dopamina, né? E aí tá o pulo do gato, né? Todas as outras coisas que esse superdotado vai executar ao longo da vida, né? Pode ser que não chegue a esse ponto dopaminérgico, né? Dessa liberação dopaminérgica que já viveu, né? Então, por exemplo, e aí tem a sensação de que eu estou procrastinando. Por quê? Porque eu fiz uma tese de doutorado em 3 meses, né? Imagina o quanto de dopamina eu não tinha no meu organismo para fazer uma tese de doutorado em 4 meses, para eu fazer uma pesquisa de, sei lá, 500 e quantos artigos em não sei quantos dias, né? Eu tava imerso, eu tava cheio de dopamina, né? E aí quando, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer uma coisa repetitiva no dia a dia, meu Deus, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não é motivador, porque isso não gera dopamina, né? Porque isso não gera entusiasmo, porque isso não gera vontade, né, de fazer isso. E aí tá o grande problema, né? Porque a grande maioria dos superdotados vai ter esses episódios já vivenciados ao longo da vida, né? De que gastou muita energia, né? Tinha um entusiasmo muito grande, uma curiosidade muito exacerbada e conseguiu atingir um pico máximo, né? Ali para atingir o seu potencial, desenvolver o seu potencial. E aí os outros picos, né? Então, por exemplo, por mais que eu saí lá do ponto A, fui pro ponto G, né? Que atingi lá o que eu falei pra vocês, o exemplo que eu tava dando. Caí pro ponto, sei lá, menos C, né? Voltei lá pro menos C. E aí, quando eu tento subir de novo, eu subi, sei lá, pro D, né? Só que o D não é tão bom o suficiente como o G, né? Então, e aí vem o esquema da defectividade, né? Pra pegar, né, e abraçar essa dor, né? Então, olha, tá vendo? Claro que você tá se esforçando, mas assim, não é bom o suficiente. Por quê? Porque você já se esforçou muito mais antes, né? Você não tá se esforçando nesse momento. Olha, né? Tenha vergonha de você, porque você tá procrastinando. Então aí, gente, começam a surgir muitas distorções cognitivas e muitos pensamentos errôneos, né? Muitas distorções de pensamento que vão fazer com que esse superdotado pense que ele tem um problema e que ele é um procrastinador, né? Então, além de ter todos esses outros que eu falei pra vocês, né? De superdotados que tenham TDAH, superdotados que tenham autismo, superdotados que tenham ansiedade, depressão, burnout, né? Vai ter os superdotados
que já fizeram muita coisa, que já funcionaram, que aí a gente não tem nome, sei lá, né? Esse superdotado que já se encheu de dopamina e que não vai encontrar, né? Algo que encha-se novamente essa dopamina, nessa proporção, tá? E aí vai ter essa sensação de que, eu estou procrastinando, né? Então, e aí realmente pode levar a uma procrastinação, tá? Não tô falando que nem sempre não é procrastinação, né? Mas, e aí vai pegar nas mãos da defectividade, vai pegar nas mãos da autoexigência, vai pegar nas mãos da autocrítica, né? E aí vai ter um combo todo para um sofrimento emocional, né? Angustiante e extremamente, né, desconfortável de sentir, tá? Gente, até agora, né, isso tá fazendo sentido pra vocês, né, o que eu estou compartilhando aqui pra vocês, né, tanto, né, do que eu já li na literatura, mas também de várias experiências, né, clínicas aí de superdotados que eu atendo. Eu acho que esse é o grande ponto, né, é muito, por isso que é tão individual, né, a gente analisar cada caso pra caso, né, porque pode ser que a dificuldade, né, da procrastinação pode ser todas essas, né? Podem ser duas juntas, pode ser uma só, né? Então, por isso que é importante essa análise individual. Enquanto eu tô falando, né? Vai pensando aí em você, né? Não perde tempo, vai pensando, tá, mas onde que eu me encaixo, né? Será que tem um outro, né, lado aqui que a Poliana não citou, né, e que eu me encaixo também, né? Então, muitas vezes, como eu falei pra vocês, né, esse lado mais que já atingiu uma dopamina muito alta e que as outras coisas que agora eu tenho que fazer não atingem uma dopamina tão alta, se torna desestimulante, tá? Então, superdotados, desestimulados, também vão procrastinar. Por isso que lá na infância e adolescência, a gente vai pensar que superdotados com alto nível de funcionamento intelectual, né? Já peguei, por exemplo, superdotados com QI 140 que ia reprovar na escola, né? Por quê? Porque não tá nem aí, né? Tá totalmente desengajado, desinteressado. Nossa, não quero nem saber se a água tá subindo, se tá descendo, né, na escola. Então, se eu estou desestimulado, né? Se aquilo não me chama atenção, se aquilo não me gera dopamina, vixe, né? Eu não vou mover uma palha para fazer isso, né? E isso acontece desde pequenininho, por isso que superdotados podem cair no subrendimento desde pequenininho. Superdotados podem perder o interesse com atividades de lição de casa, de fazer coisas, né? Perder a motivação de escrever uma redação, né? E aí tirar 0 na prova. Por quê? Porque eu não tô nem um pouco interessado com isso, porque isso não me gera nem um pouco de dopamina, tá? Então, esse é o funcionamento. Pensando, né, no porquê que também gera a procrastinação, a gente vai pensar que tem algumas variáveis que também influenciam, né? Primeiro ponto, eu expliquei para vocês esses tipos, né? Depois eu expliquei para vocês esse ciclo, né, do superdotado, do funcionamento do superdotado, que não é semelhante ao funcionamento típico, tá? Então, aí está o pulo do gato 2, né? Por quê? Porque o sistema não considera, né? Então, por exemplo, se o superdotado fez a tese de doutorado em 3 meses, né? Quando ele faz lá, entrega a dissertação, ele tá talvez muito cansado, né? E vamos pensar num funcionário. Já ouvi muito isso, né? Eu chego no meu trabalho e eu faço todo o meu trabalho em 3 horas. Então, por que você precisa ficar 8 horas no seu trabalho? Se você faz tudo em 3 horas. Será que... E aí eu fico o resto, né, daquelas, sei lá, 5 horas remoendo. Eu fico extremamente entrando em vários sites da Shopee, vendo não sei o que, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque eu já fiz o meu trabalho em 3 horas e eu fico coçando, né? O outro tempo ali... Tá, mas será que então... E aí é uma crítica, né? Já me perguntaram, Poli, mas será que então a gente não teria que ter, né? Além de políticas, né? Na educação a gente não teria que ter políticas no trabalho? Com certeza, né? Com certeza, porque se eu sou uma pessoa que funciona dessa forma, engato ali, né? A quinta marcha e vou numa velocidade 100 por hora e faço essa viagem em tantas horas, né? Diferente do outro funcionário que faz essa viagem no dia inteiro... Será que eu preciso ficar naquele trabalho o mesmo tanto de horas para produzir a mesma coisa? Talvez não,
né? Mas a gente não tem nada de legislação sobre isso ainda, né? Então, aí tá, né, essa questão também dessa falta do que eu vou fazer no outro tempo, né? E aí a gente pode pensar lá na infância, né? Então, se esse indivíduo aprende aquilo que o professor tá falando numa vez só, por que ele precisa ficar a aula inteira prestando atenção, né? Ele pode fazer alguma outra coisa nesse tempo para ocupar esse tempo. Aí na escola a gente tem a criação do PEI, do enriquecimento, né? De várias coisas que possam ajudar essa criança a ocupar esse tempo ocioso para desenvolver as suas habilidades e as suas potencialidades. Mas no trabalho, com os adultos, a gente tem uma incógnita, né, gigantesca. E aí, o que acontece? Não é que ele fez em 3 horas e não cansou. Ele cansou muito, né? Por quê? Porque ele usou o máximo das funções cognitivas e executivas para desenvolver aquilo em talvez 3 horas, né? O trabalho que, sei lá, uma pessoa ia desenvolver aquele trabalho em 8 horas, né? E esse superdotado usou lá 3 horas. E aí, ele usou tanto recurso cognitivo que a gente não consegue medir, né? Será que ele usou o recurso cognitivo de só de 3 horas? Ou será que ele usou um recurso cognitivo, ele compeliu esse recurso cognitivo e, né, usou aquilo de forma muito ativada, né? Como eu falei pra vocês, esse exemplo, né? Engatou ali uma marcha numa velocidade muito rápida. A gente pode pensar, né, na quantidade de combustível que um carro gasta, né? Se a gente estiver numa marcha, sei lá, né, numa marcha mais lenta, a gente vai ter um gasto X. Se a gente estiver numa marcha mais rápida, vai ter um gasto Y, né? Na superdotação, a gente também vai pensar isso. E muitas vezes o sistema não vai considerar esse gasto de energia que esse superdotado tá gastando, né, para executar em período curto, né, de tempo. E não vai considerar essa necessidade emocional, né, que muitas vezes eu construí isso em 3 horas, mas talvez eu precise das outras 3 horas para ficar descansando, não fazendo nada, lendo um livro, né? E eu não tô procrastinando. Por quê? Porque eu já fiz aquilo em 3 horas, né? E tá tudo bem eu ter feito aquilo em 3 horas. Mas o que acontece é que para o superdotado, na mente do superdotado, ele precisaria fazer aquilo, né? E aí ele coloca outra coisa. Então, aí tá a questão, né? Ele coloca outra coisa para fazer nas outras 3 horas. E aí chega ao quadro de esgotamento. Vai tapando, né? Então eu fiz na velocidade 100, né? Mas eu fiz ali 3 horas, daí eu coloco mais outra coisa que eu faço na velocidade 100, mais 3 horas, e aí chego no final do dia, estou extremamente exausto, cansado, né? E eu não reconheci aquilo que eu precisava. E aí, por isso, né, que os superdotados, eles podem, né, ser muito mais vulneráveis a desenvolverem, né, quadros aí de adoecimento, como burnout, como cansaço, né, como a exaustão, tá? Além disso, né, a gente vai pensar que por que esses superdotados eles procrastinam, né? Por quê, né? A raiz pode estar a falta de motivação com aquela atividade, né? Então, pode ser que aquilo é desinteressante, não é algo que me chame atenção, né? Então, se é um superdotado intelectual, né? Eu gosto de entender as teorias, né? Um superdotado ali acadêmico, eu gosto de fazer pesquisa científica, né? Fazer insights, escrever artigos. Você acha que eu vou, né, me motivar de lavar louça? Não, com certeza não, né? Você acha que eu vou me motivar de varrer a casa? Você acha que eu vou me motivar a fazer atividade física, ficar andando na esteira? Eu não vou me motivar a isso, né? Por quê? Porque isso não gera dopamina, né? Então, gente, a falta de motivação pode também estar ligado a essas atividades que são desinteressantes, né? E na superdotação, muitas atividades interessantes vão ser atividades mais intelectuais, né? Coisas que envolvem a curiosidade, não só intelectuais, mas coisas criativas também, né? Além das intelectuais, vai ter as criativas, né? Que vai envolver, né, algo que eu crio de novo, algo que eu tô pensando ali, uma ideia nova. Então, por isso que vai gerar esse primeiro ponto, a falta de motivação. Segundo ponto, né? O perfeccionismo, né? O perfeccionismo também pode ser uma variável importante para que ele esteja procrastinando. Por quê? Né? Porque o superdotado, ele vai ter uma régua, né,
muito alta sobre a sua expectativa, sobre o seu funcionamento, né? Então, eu tenho que fazer aquele PowerPoint milimetricamente ajustado. Se eu for fazer aquele artigo, eu vou ficar relendo, né? Vou ficar corrigindo, vou fazer assim, assim, assado, né? Vou fazer um post no Instagram, não pode ser qualquer post, tem que ser o melhor post do mundo, né? Por quê? Então, o perfeccionismo, ele pega ali nas mãos da alta exigência e vai fazer, e da autocrítica também, né? Porque imagina só você fazer uma coisa mal feita, né? Então, ele faz ali um bolo, né, com os padrões inflexíveis, que eu tenho que fazer o mais rápido, né? Porque senão alguém vai fazer um post, né, e vai falar disso antes que eu. Então, ele pega na mão dos padrões inflexíveis e faz com que, né, eu tenha essa sensação, então, de que se eu fizer, eu tenho que fazer muito bem feito, né? E aí o superdotado já sofre por ansiedade, né? Então, para fazer muito bem feito, eu vou gastar talvez muito tempo, né? Então, se eu não tenho esse tempo nesse momento agora, se eu não tô motivado, se eu tô cansado, né? Nesse momento agora, se eu cheguei do trabalho, nossa, eu nem vou fazer então, né? Por quê? Porque se eu não vou fazer com excelência, eu nem vou fazer. E aí a gente pensa, né, no pensamento distorcido de 8 ou 80, ou eu faço tudo ou eu não faço nada, né? Aí a procrastinação, ela entra aí. Eu não vou fazer nada, né? Por quê? Porque se eu não posso fazer milimetricamente ajustado, se eu não posso fazer perfeitamente perfeito, eu não vou fazer, tá? E aí também entra, né, a grande dificuldade, né, de colocar ali na rotina essa atividade. E a dificuldade de um perfeccionismo paralisante, né? Por quê? Porque aí se eu não posso fazer milimetricamente ajustado, se eu não posso fazer o meu melhor nesse momento porque eu não estou com, né, o meu corpo, a minha energia para fazer o melhor, eu não vou fazer, tá? E aí a gente tem novamente uma estratégia resignatória, paralisante, né, de não fazer, né? E aí eu entro em procrastinação, porque, né, eu fico com medo de fazer, mas se eu fizer uma coisa, né, mediana, né, e se eu fizer um post, né, que, sei lá, esteja meio que mal feito, né, as pessoas vão rir de mim, e aí pode ter pensamentos também, né, sobre o que as pessoas vão achar do meu comportamento se eu fizer isso, né, porque eu não fui extremamente perfeccionista, tá? Além disso, né, geralmente também vai ter ali o porquê que o superdotado tá procrastinando alguma tarefa. Porque ele vai estar buscando coisas mais né, que vão gerar mais motivação. Então, coisas que geram mais entusiasmo, né, que podem ser isso que eu falei pra vocês. Que pode ser coisas criativas, que podem ser projetos novos, coisas inéditas, coisas que né, gerem mais curiosidade, que ative lá o seu modo de hiperfoco, né? Assim como eu falei pra vocês, e aí vai ter um desinteresse de atividades mais convencionais, atividades mais do cotidiano, que seja, né, ali mais repetitiva, mais desinteressante, né, mais do dia a dia, tá? Quando a gente pensa nos medos, né, que vai gerar aí também com que esse superdotado tenha estratégias de procrastinação. O principal medo, né, que pode estar ali por detrás dessa estratégia, né, de resignação, da procrastinação, pode ser o medo de fracassar, né? Então, eu não vou fazer, né? Por quê? Porque senão, né, eu tô evitando fracassar, né? Então, eu tô evitando ao máximo aquela atividade, porque fracassando eu não vou fazer bem feito, né? Vão descobrir que eu sou um fracasso, vão descobrir que, né, eu não fiz do melhor jeito que eu fiz, que eu não sou uma boa psicóloga. Então, vai ter essa percepção, e aí eu tento me esquivar dessa dor, desse desconforto, né, desse medo de fracassar com a estratégia de procrastinação. Além disso, né, vai ter também o não atendimento dessa alta expectativa, né? Então, eu vou ter um medo, né, de não estar atendendo a essa auto expectativa que eu mesma criei sobre mim, né? Que é o que eu falei pra vocês. Ou eu vou fazer tudo, ou eu não vou fazer nada, né? Ou eu vou fazer esse projeto, né? E aí eu fico me enrolando até, né, a corda ali tá muito perto, né, do limiar do que eu posso, né? Por isso que muitos superdotados passaram todo o sistema educacional, né? Não digo todos, mas alguns, estudando só nas vésperas, né? Ser ali o rei e a rainha das vésperas. Então,
eu fiquei o semestre inteiro só ouvindo o professor, ou mexendo no celular, ou fazendo outra coisa. E aí, nas vésperas, eu sabia que era decoreba, eu fui lá, li os slides, e aí eu entro nessa turma, nessa trupe, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que durante a faculdade inteira, né, eu precisava ficar escrevendo para eu não me desconcentrar, porque senão eu pensava em outras coisas, né? Durante a faculdade, eu tinha que ficar escrevendo o que o professor estava falando no caderno, porque senão meu pensamento ia embora pra Nárnia, né? E aí eu era das vésperas também, tá? Então, o que eu fazia na faculdade? Geralmente fazia um resumo um dia antes da prova, né? Então, um dia antes da prova eu lia todos os slides e fazia um resumão. Geralmente, né, eu estudava de manhã e geralmente minha aula começava lá às 7h50 da manhã. O que eu fazia? Eu acordava 4 horas da manhã, eu estudava pelo meu resumo, né, tudo que eu precisava decorar para participar, para fazer a prova, porque a prova era uma decoreba, né? E aí, eu estudava ali das 4 da manhã até, sei lá, umas 7 da manhã, ou das 6 da manhã até as 7, dependendo da disciplina, né? Se fosse uma disciplina extensa, eu acordava 4 horas da manhã, né? Não tô mentindo pra vocês, isso eu fazia realmente. Eu ia dormir bem mais cedo, sei lá, 7, 6 horas da tarde eu já ia dormir. E eu acordava de madrugada, que não tinha nenhum estímulo de barulho, né? Então, tava todo aquele silêncio, né? Não tinha nem carro na rua ainda. E eu estudava das 4 horas da manhã até as 6, né, até as 7. E aí esse conhecimento ficava fresquinho na minha cabeça. Eu ia lá, fazia a prova e tirava notas excelentes, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, economia de energia, né? E isso muitas vezes são as estratégias que o superdotado faz, né? Por isso que eu falei do superdotado na véspera. Não julgo vocês, porque eu também tô nessa turma, né, que fazia isso. E tá tudo bem, gente, tá? Não tem nada de errado, né? Eu não reprovei, né? Eu aprendi aquele conhecimento da mesma maneira que todo mundo, né? Então, eu quero dizer que a gente tem que entender o nosso funcionamento diferente para que a gente possa aceitar isso, né? Porque vamos pensar, eu acordei 4 horas da manhã, né? Eu tenho que respeitar, então, talvez, que eu tô cansada ao meio-dia, né? Por quê? Porque eu acordei 4 horas da manhã, né? Para estudar aquilo. Então, o primeiro ponto é a gente entender esse funcionamento, né? E se a gente não entende esse funcionamento, que é um funcionamento diferente, a gente vai contra, né? E se a gente vai contra, e aí eu entro aqui numa outra tecla que eu bato sempre, né? As receitas de bolo, né, podem servir para comida, mas para superdotação ela não serve essa receita de bolo, né? Não é dormir 8 horas que vai servir para o superdotado, não é se alimentar assim, assim, assado, você tem que descansar tantas horas que vai, né? Você tem que ter uma rotina assim, assim, assado para o superdotado que vai funcionar. Você tem que fragmentar. Não, eu não consigo fragmentar isso, né? E isso que eu escuto muito dos superdotados, de que já passaram por vários processos terapêuticos, né? E não se sentiram compreendidos nesses processos terapêuticos. Por quê? Porque essas regras, nem as regras da psicologia, né, se adequavam, né, às necessidades que eles possuem, tá? Que são esses funcionamentos que eu falei aqui pra vocês, né? De ter muita intensidade em alguns contextos, ter muita energia, né? E aí precisar talvez lá de muito tempo depois pra recuperar essa energia, né? Então é isso que a gente tá falando. O segundo ponto, né, que essas expectativas elevadas, elas podem estar ligadas tanto ao próprio funcionamento, né, eu ter um alto nível de funcionamento, uma autocrítica muito grande, quanto também do ambiente, né, então eu querer que esse projeto que eu tô fazendo, né, atinja a mais alta expectativa, né, que ele seja inédito, que ele seja o melhor do mundo, né, que eu faça uma coisa muito grande, então vem uma expectativa desse contexto, desse ambiente, né, que pode ser cultural, que pode ser social também, que pode ser familiar, né? Ou desse grupo que esse sujeito pertence, que vai ainda mais, né, favorecer a resignação, né, a paralisação, né? Porque aí cada vez que eu me conecto com essa expectativa, meu Deus, ela é muito grande, eu vou voltar pra trás e aí eu vou ficar dentro do meu casulo porque aqui é mais seguro e eu vou ficar procrastinando, né? E aí, além da resignação, né, eu tenho que ter estratégias de autoalívio, né, pra desconectar, pra, né, desligar o cérebro desse pensamento, né, maratonando séries, vídeos, né, vendo podcasts, vendo vídeos aqui, né, de reels no Instagram, né, como formas de autoalívio, tá?
E além disso, né, a gente vai pensar ali no medo do tédio, né? Então, medo que aquilo se torne tediante, né? Então, eu tenho medo de fazer aquilo porque aquilo é tedioso demais, né? Então, eu fico me esquivando, eu fico fugindo daquilo porque aquilo é muito tediante e é insuportável fazer isso que é entediante, que é repetitivo, e aí eu fico procrastinando, né? Por exemplo, eu sou a maior procrastinadora de nota fiscal, porque eu odeio ficar lá escrevendo nota fiscal. Eu sou a maior procrastinadora de fazer coisas repetitivas, né? Por quê? Porque eu não gosto, né? E pra mim, deixo pra fazer ali no pulo do gato, né? Onde até o máximo que eu conseguir procrastinar, eu vou procrastinar essas atividades que eu considero como tediosas, tá? Por quê? Porque eu tenho... E aí a procrastinação, ela vem como uma estratégia desse medo do desconforto que o tédio gera. Nossa, mas é tão horroroso fazer aquilo que eu fico deixando pra depois, tá? Eu fico procrastinando aquilo ali até o máximo que eu conseguir, né? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai ter, né, todo esse funcionamento aí da superdotação. É um funcionamento diferente, né? Como vocês já compreenderam, né? O que é importante aí pensando tá, Poli, né? O que eu vou fazer com isso agora, né? Eu entendo que eu funciono assim. E o que eu vou fazer então com isso, né? Tem como eu, né, pegar ali uma varinha mágica e me transformar, né? Não quero mais ser superdotado, quero, né, ser uma pessoa que funciona A, B, né? Não tem como fazer isso, tá? Por quê? Porque a superdotação é algo que você é, né? Você foi, você é e você vai continuar sendo, tá? Né? Sinto muito e felizmente também, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o nosso funcionamento para que a gente encontre estratégias mais saudáveis, né? De se cuidar, de perceber o nosso funcionamento. E aí, gente, o que eu acho, né? Pensando, então, que não existem varinhas mágicas, não existem receitas de bolo, não existem fórmulas milagrosas, não existe remédio para curar isso, não existe, né, sei lá, né, podcast que vai curar isso, música que vai curar isso, não existe filme que vai curar isso, né, por mais que você tente tapar com várias coisas, né, de autoalívio, essa dor, esse desconforto, apenas você vai ser capaz de buscar as estratégias, né, de autocuidado para melhorar, né, a sua eficiência dentro das suas responsabilidades que você precisa cumprir, tá? Então, eu acho assim que a gente pode pensar que é importante que você, primeiro, né, estabeleça ali metas claras, né? Será que isso que você tá planejando, né? Será que fazer um doutorado, né, nesse momento, em tantos meses, é viável? É realisticamente, né, é possível de se fazer? Ou não, né? É algo que, meu Deus, não vai caber na minha agenda porque minha agenda tá lotada, né? Será que é algo que humanamente alguém conseguiria fazer, né? Então, o primeiro ponto é isso. Humanamente, alguém conseguiria fazer isso que eu quero fazer, né? Humanamente, essa atividade, né, poderia caber em outro momento, né, da minha rotina, ou tem que ser agora, uma responsabilidade que eu tenho que cumprir agora. Se eu tenho que cumprir agora, né, então, como que eu posso priorizar essa atividade? O que eu preciso fazer, né? Eu posso escrever um passo a passo. O que eu preciso fazer para lançar um curso? Primeiro eu preciso gravar o curso, montar a grade de horário do curso, depois, sei lá, né, fazer as filmagens, depois montar esse curso numa plataforma, depois, né, pegar lá e colocar esse curso, né, pra divulgar, né, começar a divulgar sobre isso nas redes sociais, fazer vídeos, fazer não sei o que. Então, eu vou fragmentando e priorizando. Eu vou começar pelas redes sociais? Não, porque a minha prioridade é montar a grade do curso. Então, se eu tenho um passo a passo, isso reduz a minha procrastinação. Por quê? Porque o passo agora não é fazer live e fazer vídeo sobre o curso. O passo agora é gravar o curso, é fazer slide, né? Então, se eu determino, se eu coloco ali a priorização, qual que é o passo 1, qual que é o passo 2, qual que é o passo 3 e 4 e assim por diante, isso faz com que eu também vá fazendo checklists, né? Eu vou listando, tá? Já fiz a grade do curso. Tá, já convidei as pessoas. Tá, já fiz o slide. Tá, já fiz a gravação.
Vou upar agora esse vídeo no YouTube, vou upar numa plataforma, agora vou fazer tal e tal coisa. Então, isso permite que eu estabeleça pequenos passos, né? E eu vá checando, né, aquilo que eu já cumpri. E isso é altamente importante, né? Para que o superdotado vá percebendo que, nossa, né? Eu já cumpri, já tô na metade do caminho, né? Além disso, né? É importante também que você tenha, né, uma boa gestão do tempo. Então se eu funciono dessa forma, né, 8 ou 80, né, eu vou fazer tudo ou não vou fazer nada. Então, será que não tem lá uma data que se adeque mais a você? Eu vou fazer isso no final de semana, eu vou deixar um dia inteiro para eu fazer isso, já que eu funciono dessa forma intenso, né? Tem como eu deixar uma tarde inteira para fazer isso, né? Se eu não funciono assim de fazer hora por hora sim e hora não, né? Tem como eu deixar 4 dias para fazer isso, né? Tem como eu organizar a minha agenda, né? Aqui eu falo de gestão de tempo numa maneira de organização da minha agenda, né? Se eu não funciono dessa forma, né? De ter que fazer de conseguir fazer um pouquinho cada dia para atingir aquilo que eu quero, né? Para fazer essa responsabilidade que eu preciso ou criar esse projeto que eu tô realizando. Como que eu posso, então, fragmentar isso de uma forma que caiba, né, na minha agenda? Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, que no curso da autoterapia, eu fiquei meses e meses ali matutando, meu Deus, né? E eu fiquei meses e meses tentando gravar o curso inteiro. Por quê? Porque eu queria um curso gravado, tá? Esse era o meu lado crítico falando aqui pra vocês. Meu lado crítico falava assim, não, você tem que ter um curso gravado, que você vai lançar e vai ter todas as aulas lá nesse curso gravado, tá? Esse era o meu lado crítico. E eu fiquei tentando isso por meses, né? Eu fiquei tentando, marquei, né? Marcava na minha agenda, esse final de semana eu vou gravar, né? Eu vou gravar sexta, vou gravar sábado e vou gravar domingo. Chegava domingo de noite, eu sofria de ansiedade, né? Ficava muito mal, por quê? Porque eu não tinha gravado o bendito do curso, tá? E eu fiquei sofrendo muito por muito tempo antes de encontrar um pensamento que veio um insight na minha mente e falou assim, Poli, faz o seguinte, né? Vende o curso e você vai, um curso, né, temporário, que você vai disponibilizando essa aula uma vez por semana, né? E quando chegar lá ao final do curso, que são lá 20 e poucas aulas, né? Você vai ter todas as gravações, né? E ao invés de você ter que gravar, sei lá, 4 finais de semanas completos, né? Sexta, sábado e domingo, 40, 50 horas de curso, você vai gravar uma vez por semana, mas você vai ter que ter mais paciência e esperar, né, o semestre inteiro para gravar. E foi isso que eu fiz, né? Eu escutei esse meu lado saudável, que, né, considero que é o meu adulto saudável, que disse isso pra mim. E aí, então, eu comecei a gravar, né, uma vez por semana, tá? Tem dias lá que eu tinha vontade de gravar? Sim, tem dias que eu tava extremamente motivada pra gravar. Tem dias que eu tava super desmotivada, que aconteceram imprevistos, né, que eu não tava bem emocionalmente. Sim, tiveram dias, mas, né, eu fiz ali porque foi a forma que se ajustou, né, ao que eu precisava e eu tinha que cumprir porque eu tinha um prazo, né, com os alunos, né, os participantes ali do curso, e eu tinha uma responsabilidade, né, a ser cumprida, tá? Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque isso sim era humanamente viável e cabível na minha agenda, né? Fazer aulas, né, gravar todos os finais de semana, talvez 30, 40 horas de curso, isso não era viável. Mas lá o meu lado crítico achava que era, né? E eu só fui perceber isso no meio ali do curso, quando eu vi que já tinha 30 horas gravadas, e eu fiquei tipo, caraca, né? Como que eu pensava que eu ia dar conta, sendo que gravar 2 horas por semana, né, do curso de autoterapia já consumia muito a minha energia. Por quê? Porque eu tinha que estar extremamente ali, né, fazendo técnicas extremamente delicadas, né, estando altamente com atenção, né, extremamente ali e tendo muitos insights e trazendo muitos elementos, né, para esse curso. E aí eu percebi, né, que era o meu lado exigente que estava ali. Então, o que é importante, né, que a gente organize e gerencie isso no nosso cronograma, né, seja na nossa agenda, seja no seu planner, seja naquilo que você usa como uma estratégia, né, de gerenciamento, que, né,
seja o que você usar, né? Tem gente que usa agenda virtual, tem gente que usa agenda, né, física, tem gente que usa planner. Você vai decidir, né? Mas seja realista e estabeleça esses passo a passo, né? Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu estabeleci um passo a passo. Cada semana eu vou gravar uma aula, né? Então, por exemplo, acontecer. E aí, gente, isso não exclui a questão de acontecerem imprevistos, né? Para quem é da autoterapia e está aqui, sabe que teve uma aula que eu gravei e que o áudio não saiu, né? E eu gravei ela no momento, né? No tempo que eu tinha, né? Mas foi uma semana extremamente intensa, né? Não estava bem de saúde. E eu gravei essa aula e deu uma pala lá no microfone do meu computador e eu perdi a aula inteira, né? E eu fiquei muito nervosa, né? Então, assim, isso também estejam abertos, né, a se acolherem emocionalmente, né? Eu não falei para os alunos, mas, né, quando eu percebi, né, e eles começaram a me avisar, Poli, né, o áudio não tá funcionando dessa aula, eu fiquei horas e horas e horas chorando, né? Porque eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Que horas que eu vou fazer isso? Era um final de semana que eu tinha muita coisa pra fazer, né? Que horas que eu vou colocar isso na minha agenda? Já tinha outros compromissos, né? Então, as imprevisibilidades da vida vão acontecer, né? A gente vai se ativar emocionalmente? Vai. A gente vai ficar chorando? Vai. A gente vai ter raiva? Vai, né? Eu fiquei com muita raiva de ter dado errado isso, né? Eu fiquei muito triste de ter que fazer isso de novo. Eu fiquei decepcionada comigo mesma. Por que eu não vi isso antes, né? Como que eu postei o vídeo e não vi que a aula tava assim, eu ia ter que gravar de novo. Mas até eu gravar de novo no outro dia, eu tive que viver um desconforto emocional muito grande, tá? Então isso também é importante aí como dica, né, pra vocês, que se acolham emocionalmente, né? Então, a gente vai ter emoções que vão ser desconfortáveis de sentir, né? Quando eu gravei e a galera começou a me avisar, Poli, o áudio não tá saindo? Meu Deus, né? Na hora, eu estava num local fazendo uma atividade social, na hora eu fiquei muito mal, a gente teve que ir embora porque eu fiquei muito triste, né? E eu fiquei horas e horas e horas muito triste porque isso tinha acontecido, tá? E eu respeitei o meu limite, né? Eu me acolhi, me validei, confrontei meus pensamentos, tá, Poli, mas você não tem culpa porque é um problema tecnológico, né? E aí eu fui encontrando outras estratégias. No outro dia eu gravei, no outro dia, né, pedi lá para as pessoas, né, essa compreensão, as pessoas entenderam, ninguém falou nada. Meu Deus, né? Como assim, né? Ninguém falou nada sobre isso. E, né, todo mundo foi super gentil, compreendeu a situação e eu gravei no outro dia, né, disponibilizei aula pra eles e vida que segue, né? Então, também estejam abertos a essas imprevisibilidades, porque por mais que você coloque na sua agenda, pode ser que o seu filho fique doente e você não consiga fazer aquilo, pode ser que você fique doente e você não consiga fazer aquilo, pode ser que você chegue atrasado num compromisso e perca aquilo, né? Então, porque, sei lá, você ficou preso no trânsito. Então, tem muitas coisas que a gente não controla, né? E que você precisa aceitar. Por quê? Porque são coisas, né, que acontecem na vida humana, né? E acontece a todos nós, não só aos superdotados, né? Mas que a gente tá vulnerável para que essas coisas, né, possam acontecer aí. E isso faz parte, né, da nossa vida. E aí, ser flexível nesse momento é difícil? Porque a gente vai se conectar com emoções muito difíceis? Com certeza, né? Eu quem o diga pra vocês, porque eu fiquei muito brava nesse exemplo que eu falei pra vocês, né? E fiquei muito triste com isso. Mas, né, no outro dia, vamos lá, vamos resolver essa situação, estou aqui, vamos gravar de novo, né? E acho que a rotina, né, também aí como uma dica importante, né, que, como eu falei pra vocês, ter isso incutido dentro do nosso pensamento, dentro da nossa rotina, isso também vai ajudar e vai ser um fator protetor que a gente continue e tenha constância nisso, né, e que caiba na nossa rotina, né, juntamente com outras atividades de alimentação, de sono, de saúde, né, que a gente realiza, porque muitas vezes o superdotado tira coisas da saúde, tira coisas da interação social, tira atividades para impor e colocar coisas novas, né? Então, né, respeite a sua própria rotina, colocando, né, essas atividades, mas que essas atividades não tirem outras atividades que geram, né, também bem-estar, né, e saúde emocional aí para você.
E além disso, eu acho, né, que em casos, né, ali onde se tem prejuízos, né, como os que eu falei anteriormente, né, caso que tenha o TDAH, que tenha o autismo, junto com a superdotação, né, que é uma dupla excepcionalidade com um transtorno do neurodesenvolvimento, ou em casos, né, que tem um transtorno de ansiedade generalizada, tem uma fobia social, tem, né, um quadro depressivo maior, tem uma distimia, tem um burnout, a ajuda, né, profissional, né, com um profissional ali especializado, ela é muito importante, né, também como uma estratégia, né, para auxiliar esse funcionamento aí, para ajudá-lo, né, ao entendimento, né, dessas necessidades emocionais, mas também na busca, né, efetiva de estratégias que possam, de fato, né, ser ali importantes e eficazes, né, para aquele contexto, para realizar aquela atividade que você faz, tá? Disso tudo, gente, são muitas coisas, né? Eu sei que eu até ultrapassei aqui o tempo, né? Que eu tinha planejado pra mim mesma, né? De 1 horinha. Mas acho que tudo isso é muito importante, né? Eu vi que tem algumas pessoas que perguntaram ali sobre ficar gravado. Eu vou deixar gravado sim, tá? Aqui no Instagram. Depois eu vou também subir esta live lá no Instagram, tá? Eu vou começar a ler aqui as mensagens agora de vocês, né? Eu vou começar a folhear aqui as mensagens, porque até agora eu estava altamente concentrada no meu pensamento aqui, porque senão eu não ia conseguir, né, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu vou começar lendo aqui. A Bruna mandou: eu, quando preciso fazer um projeto, pelo meu perfeccionismo, não consigo fazer a não ser que esteja perfeito. Exatamente isso, né? Vai ter ali a característica da superdotação desse perfeccionismo, da autocrítica, né? Que ou eu faço tudo ou eu não faço nada, né? Ou eu faço esse PowerPoint milimetricamente ajustado, com letrinhas todas certinhas, na cor certa, tudo muito certo, ou eu não faço nada, né? Então vai ter esse pensamento. Mas não sei se é procrastinação, eu faço tudo o que preciso no meu dia e não deixo nada pra depois, e atrasar é um problema muito sério pra mim. Não gosto e sou muito chata. Pode ser que talvez você faça muitas coisas, né? E tenha a sensação de que precisa fazer mais, né? Então acho que daí a gente pode pensar que pode ser que tenha por detrás aí o padrão, né, dos padrões inflexíveis ativados, né? Então eu tenho que fazer muitas coisas o mais rápido que eu posso, tenho que otimizar o meu tempo, né? Tenho que ser perfeccionista, né? Acabo sendo sistemática ali, uma postura mais rígida na execução dessa tarefa, né? Pelos padrões inflexíveis, tá? Sou fã do seu trabalho nas redes sociais, admiração. Fico muito feliz. Engraçado, tem a memória operacional baixa, mas a velocidade de processamento muito alta. E não procrastino. Minha memória é ótima e seletiva. Mas burnout sim, melhor agora. Eu acho assim que muitas vezes, né, a memória operacional, né, ela é uma faca de 2 gumes, né? Eu sempre digo isso aqui nas redes sociais. Se eu tenho uma memória operacional alta, né, ou baixa, eu vou ter ali um autoprocessamento, né? Então, não é que eu vou processar só auto lá no teste. Não, eu vou processar isso toda hora, né? Eu não vou processar auto só quando eu tenho que resolver uma questão lá do concurso que eu tô fazendo, né? Não, eu vou processar auto na hora que eu tô dormindo, eu vou processar auto quando eu tô conversando com alguém, eu vou processar quando eu tô lavando louça, né? Então, isso é vida real, né? A gente vai processar dessa maneira em todos os momentos, né? A gente discute, parece que tem não um glamour, mas tem uma distorção, né? Que a superdotação ela vai ser só nesse contexto acadêmico, que vai ser só nesse ambiente de destaque. Não, né? A superdotação ela acontece na realidade, no dia a dia, na convivência real. Por isso que eu, né, fiz aí o podcast Superdotação na Pele. Por quê? Porque a superdotação acontece na pele todo dia, né? Quando esse sujeito acorda sem ter dormido, né? Ele vai comer porque ele tá se sentindo desconfortável, né? Com uma emoção muito exacerbada. Então, é na pele onde onde tudo isso é vivenciado. Uma memória operacional baixa por aqui também. Você pode falar um pouco da raiva do superdotado perante o desencaixe?
do desencaixe, né, seria ali, a gente teria que marcar uma outra live, né, para falar sobre isso. Mas a raiva, pensando aqui no tema que eu trouxe hoje, da procrastinação, ela também é comum, né? Como eu falei pra vocês, né? O superdotado geralmente o superdotado que tá em burnout, no esgotamento. Então, ele vai experimentar a raiva, a procrastinação com a principal emoção da raiva, né? Eu tô com raiva de mim mesmo, porque eu deveria estar fazendo isso e não tô fazendo, né? E eu não tô fazendo aquilo e não tô relaxando agora, né? E aí eu tô mais perdida ainda, né? Porque eu nem descansei e nem fiz aquilo, né? Em que horas que eu vou fazer isso? Então, geralmente, a raiva, ela volta-se pra si mesmo, né? Com muita culpa e até com uma postura punitiva, né? Eu fico me chicoteando naquele momento que eu deveria estar fazendo aquilo e não tô fazendo, né? E também não estou descansando, tá? Assim como também pode vir a ansiedade, né? Que foi ali os exemplos que eu falei pra vocês. Técnica Pomodoro, que nunca funcionou comigo, gente. Vai de uma vez e acabou. É exatamente isso, né? Claro que para alguns funciona, tá, gente? Não tô falando que todo mundo funciona dessa mesma forma, né? Tem alguns que vão se beneficiar da técnica Pomodoro, né? Tem outros que não, né? Como eu falei pra vocês, não tem receita certa que funciona pra todo mundo. Tem aquela que serve pra mim, que eu tentei, foi eficaz e opa, vou continuar com ela, né? E tem aquela que não fez nenhum sentido, né? Aí a gente pode pensar até em coisas assim mais, né, importantes, né? Por exemplo, tem superdotados que começam a tomar medicação, a primeira medicação ali pro sono, opa, fez muito efeito, né? Já consegue dormir. Tem outras que fica tentando, né, passou por 500 medicações lá, a quinta que fez efeito, né? Outros que passaram por todas e nenhuma fez efeito, e daí fez efeito, sei lá, com atividade física. Outras que passaram por todas e nenhuma fez efeito, fez atividade física, não fez efeito, e foi importante melatonina, ou um fitoterápico, né? Sei lá, né? Um chazinho, né? Então, assim, isso é muito singular, né? Então, por isso que as receitas de bolo, elas não funcionam, né? Eu tenho medo de começar as coisas por isso, né? Pelo perfeccionismo, por tudo isso que eu falei pra vocês, porque a autocobrança é tensa, de concluir os hiperfocos. Não sintam que esses medos é só de vocês, né? Com certeza todo mundo que tá aqui tem esses medos também. A motivação foguete, eu espero a véspera pra fazer, é incrível. Exatamente isso. Eu também, né, compartilho desse sentimento, dessa motivação de fazer na véspera. E aí a gente pode pensar, né, que quem faz na véspera não faz mal feito, né? Muitas vezes faz muito bem feito. Até ontem ou antes de ontem eu ouvi isso, né? Eu fazia na véspera e eu fazia ainda muito melhor, né? O meu projeto era muito melhor do que aqueles que fizeram, né, ali, sei lá, 2 horas por dia, né? Então também tem isso, tá? E aí, gente, lembrem-se que o superdotado não vai descansar, né? Porque não é que eu fiz na véspera e aí eu fiz o melhor que eu pude, não. Eu fiz o que eu podia, né? E eu poderia ter feito muito mais, porque eu fiz em 24 horas. Imagina só se eu fizesse todos os dias. E aí vem essa cobrança muito exacerbada, né? Que faz com que eu fique pensando que eu deveria ter feito melhor ainda, né? Ativa também aí a da afetividade. Se pode fazer em um dia, por que fazer em 10? E nessa fiz um capítulo de artigo da pós em 2 dias. É isso mesmo. Tive um grupo na faculdade em que 3 eram assim e uma era normal. Ele quase enlouqueceu porque deixávamos tudo isso para a última semana. Gente, quando eu tava na faculdade, né, aconteceu algo muito parecido, né? O professor falava, né, tem que fazer tal coisa, né? Então, não só dessa parte da procrastinação, mas eu lembrei disso agora. Quando eu tava na faculdade, o professor falava pra gente, tem que fazer tal projeto, né? Na primeira semana eu já tinha feito o projeto inteiro, né? E aí não sobrava mais espaço pros outros fazerem, né? Então eu deixava as coisas chatas para eles fazerem. E às vezes também é um problema, né, que vai gerar depois ali a procrastinação, porque daí falta pouca coisa, mas eu não tenho mais motivação para fazer aquilo. Como dissecar hiperfoco para não ter prejuízo nos outros setores? Depende, né? O hiperfoco, ele precisa ser cuidado, ser olhado de uma forma singular, né? É um hiperfoco na atividade física, mas quanto tempo eu tô nesse hiperfoco, né? Então, aí é uma coisa muito singular que não tem como eu falar aqui, né? Como fazer esse processo, porque teria que ter um olhar minucioso, né? De caso para caso.
mesmo às vezes deixando na véspera, eu faço tudo em dia. Exatamente, né? Isso a maioria dos superdotados, mesmo deixando na véspera, vão fazer ali perfeito, né? E não vai ter nenhum prejuízo com isso. Gente, eu estou me vendo. Meu marido é superdotado, mas não é assim. Eu comecei a ficar em dúvida se eu era, pois somos muito diferentes em certas coisas. Pode ser que você seja assim, se você se identificou com isso, né? Porque cada superdotado vai ter um funcionamento diferente. Então, né, pode ser que seja assim. Nós gostamos... não entendi. Nós gostamos de empreitadas, agora entendi. É exatamente isso, né? Missão dada é missão cumprida, né? E às vezes isso faz com que esse superdotado vare à noite fazendo algo. Continuando... diferentes na forma de fazer as coisas, mas me identifico total com o que você está falando. Preciso fazer um teste e ter um laudo. Meu Deus, sempre foi sofrido. Exatamente, né? Precisa ali olhar de forma singular, né? E a avaliação neuropsicológica, ela é o principal, né, instrumento que vai direcionar se você tem, né, alguma questão cognitiva mesmo ou não, né? Se isso é funcional, porque advém de questões emocionais ou de personalidade, tá? Gerenciamento de tempo é uma tortura, sim, né? Mas é importante para que a gente tenha, né, uma vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida. E tem estratégias que nos ajudam a ter um melhor gerenciamento que se adequem aqui à nossa realidade, né? A comparação, ela também não vai ser bem-vinda aqui, por quê? Porque se eu gerencio o tempo com a régua do outro, né? Eu não vou conseguir fazer um bom gerenciamento do meu tempo. O rebote dos setores negligenciados durante o período de hiperfoco é horrível. Pois é, né? O rebote de horas sem comer, o rebote, né, de não ter feito atividade física por 3 semanas, né? Esse rebote vai vir o quê? Na pele do superdotado, né? Então, vai gerar obesidade, sobrepeso, né, sedentarismo, vai gerar distanciamento, isolamento social, vai gerar coisas, né, aí que podem ser sentidas na pele do superdotado. Sentido total, faz todo sentido. O hiperfoco do superdotado que tem autismo, como saber se o foco é do autismo ou da superdotação? Nesse caso, qual te leva mais à procrastinação? Depende, né? Acho que quando é só autismo, a gente vai ver que o hiperfoco, ele fica pelo hiperfoco, né? Então, por exemplo, eu tenho que, no autismo, geralmente vai ter um hiperfoco, eu vou ficar focado naquilo, mas eu vou ficar voltando aquilo, né? Eu vou seguir em círculo. Então, eu aprendi aquilo, eu li aquele livro, mas eu vou ler de novo aquele livro, e eu vou ler de novo, né? Eu vou aprender sobre essa teoria e vai ter um olhar rígido que vai fazer com que eu fique, né, em círculos, né, sobre aquele mesmo tema, tá? Na superdotação, né, ou quando é uma dupla, né, vai ter uma curiosidade. Então, eu aprendi aquele livro, eu vou aprender outro, eu vou buscar outro, uma teoria, um vídeo, um podcast, e eu vou incessantemente buscando, né, quando é uma dupla e quando é só a superdotação. E essa curiosidade vai embora, porque o conhecimento é inesgotável, né? Eu sou nova por aqui. Meu filho tem 8 anos e recebi o laudo dele em dezembro de altas habilidades de superdotação. Seja bem-vinda! A gente tem aí bastante conhecimento, né? Por mais que eu foque em adultos, talvez, né, a árvore, o fruto, né, não tenha caído longe do pé, né? Então, por isso que eu posto, né, muitas coisas aí pro adulto, mas que também servem, né, para as crianças, porque todos nós já fomos crianças um dia. A live ficará gravada? Sim, vai ficar gravada, gente. A casa da infância massacrou o meu sobrinho, o silenciou para enquadrá-lo. A coleguinha de 8 anos ainda não liam e ele lia e escrevia desde os 4 anos. Foi tormento para ele, uma tristeza imensa. Gente, acho que, né, o sistema educacional, o sistema como um todo, né, a sociedade como um todo ainda não tá, atenta, né, às necessidades aí dos superdotados no dia a dia. Exatamente, o perfeccionismo me impede de começar muitas coisas, impede várias pessoas, né, de começarem várias coisas, inclusive eu, né, ou eu tenho que fazer tudo ou não fazer nada, né, eu não conto pra ninguém nunca, porque parece que a gente tem que ter superpoderes, é exatamente isso, né, e a sociedade vai cobrar muito desse superdotado também. Algumas chefias se aproveitaram disso e me recomendaram, encomendaram projetos, permiti isso. Exatamente, né? Então, muitas vezes, se o superdotado vai funcionar 1000 por hora o tempo todo, ele pode
se enfiar em situações de abuso, né? Por quê? Porque vai ter gente que vai aproveitar dessa habilidade, né? E por isso que é importante o autoconhecimento para você identificar que você tá numa situação de abuso, né? Emocional, intelectual, né? Ou psicológico. Até que ponto essa coisa da autoexigência excessiva tem a ver com muitas críticas que a pessoa recebeu na infância. Geralmente, né, a autocobrança, ela vai, né, ter aí nesse superdotado, não só porque ele recebeu críticas ali na infância, mas porque ele absorveu daquele contexto, né? Então, por exemplo, um superdotado que viveu sozinho, né? Que os pais trabalhavam muito e que ninguém cobrou ele, né? Mas o superdotado se critica muito hoje. Então, ele aprendeu que ele tem que se virar sozinho, né? E aí, para ele se virar sozinho, ele tem que estar altamente toda hora olhando para o próprio comportamento dele, né? Por quê? Porque não tem ninguém para olhar para mim e me cobrar, né? Então, muitas vezes, essa autoexigência, ela vem da privação emocional, vem do abandono, né? Vem do isolamento, não só de posturas, né? Punitivas, violentas, né? Ali da infância, tá? Então, muitas vezes vai vir desse contexto também. Doutora, tenho suspeita de ter altas habilidades por dotação. A doutora faz testes online? Sim, eu faço avaliação online. Nesse momento eu tô fazendo só avaliação online, tá? De adultos. Pode me mandar mensagem ali no Linktree. Você consegue entrar no Fale Comigo e você é direcionado direto lá pro meu perfil. E lá, né, eu vou te responder e vou te explicar como que funciona a minha avaliação neuropsicológica. Até hoje em dia a gente tem instrumentos, né, aprovados aí pelo SATEPSI, que é o sistema de testes, né, psicológicos. Então a gente pode sim fazer a avaliação de forma online, tá? Tenho muita dificuldade de me organizar, né? Acho que várias pessoas têm. Sim, ela faz, fiz o meu com ela, super recomendo. Ai, o Jefferson, que legal, Jefferson, que você tá aqui. Fico muito feliz que você tá aqui. Tô vendo várias carinhas, né, que eu conheço, que estão aqui. Era Mercúrio retrógrado, é mesmo. O diagnóstico feito quando criança é válido até hoje? Fui diagnosticada com 5 anos e hoje tenho 47. Sim, é válido. Com certeza é válido até hoje, tá? Se você quiser, né, olhar novamente sobre as suas funções cognitivas, né? Porque muito tempo já se passou aí, quase 40 anos, seria importante, né? Porque hoje talvez você tenha ali, né, uma outra função cognitiva. Mas servia, né, até de medida de comparação, né? E muito bom que você tenha esse laudo, guarde isso com muito carinho, né? Tire aí foto dele, escaneie ele porque vai ser muito importante para você, né, ao longo aí da sua vida também esse documento da sua avaliação dos 5 aninhos, tá bom? Mas é importante, né, talvez aí o mapeamento do momento de agora também das suas funções cognitivas, porque a avaliação de superdotação, ela não é só sobre a inteligência, né, é sobre todo o funcionamento neurocognitivo, né, atenção, memória, funções executivas. Sou perfeccionista e geralmente amo o resultado das coisas que eu faço com dedicação. Verdade, né? A gente consegue aí atingir resultados incríveis em pouco tempo ou em muito tempo, né? E isso é extremamente motivador, né, gente? Perfeccionismo é cruel, nunca nos sentimos preparados o suficientes para iniciarmos algo. Verdade, né? Mas é importante que a gente busque estratégias, né, para lidar com esse perfeccionismo, para que a gente não paralise, né? Por quê? Né? Porque, claro, que a gente vai ter condições e habilidades de lidar com isso, né? E fazer ali aquilo para que a gente não esconda o nosso potencial, para que a gente não esconda, né, as nossas habilidades. E que a gente possa, sim, né, desenvolver, mostrar para o mundo, né, desenvolver nossas ideias, criar coisas, mostrar o nosso potencial, porque é isso que a gente é, né? E às vezes a gente passa a vida inteira escondendo aquilo que a gente é por medo, né, de ser bom o suficiente. Mas a gente esquece que a gente é muito bom o suficiente, né? Então, acho que basicamente é isso. Acho que eu zerei todas as perguntas aqui que vocês mandaram. E pra finalizar, gente, como eu prometi pra vocês, né? Hoje eu tô lançando o meu segundo e-book, que é por isso, né? Por todos esses motivos aqui que eu tô falando há 1h30, que eu criei A Rainha da Procrastinação, né? Que é um livro infantil para psicoeducação sobre características da procrastinação, né? Uma rainha que ela vivia num reinado muito
né, caótico, que tinha muita procrastinação, muita coisa acontecia errada lá nesse reinado, né, muita coisa não acontecia porque eles procrastinavam muito. E a Pequena Polly, né, que vocês já descobriram aí, que é a minha pequena versão, que eu trouxe isso, né, pra coletânea, né, das descobertas da Pequena Polly, ela busca, né, auxiliar ali a rainha na investigação de como tá esse sistema e encontrar outras estratégias para ajudar a rainha a se livrar da procrastinação, né? E encontrar estratégias mais eficazes, mais eficientes, né? Para lidar com essas questões. Então, eu criei esse novo e-book, né? Pensando nessa dificuldade da superdotação. É um livro infantil, né? Que você, pai, pode comprar para trabalhar com essas características ali com seus filhos, né, em grupo ou individual. Você pode trabalhar junto com ele, né, tem 2 bônus, né, então tem 2 jogos, tem um jogo de tabuleiro que busca, né, trazer ali a resolução de problemas que envolvem a procrastinação, e tem um jogo de cartas que também busca a resolução de situações, né, a ampliação, né? Então, se eu tenho um problema, como que eu vou resolver esse problema? Buscando estratégias concretas de que essa criança, ela vá desenvolvendo essas estratégias, tá? Isso pode ser usado por pais, isso pode ser usado por professores, né? Isso também pode ser usado aí por profissionais de saúde, né? Por médicos, psiquiatras, né? Infantil, psiquiatras, neurologistas, né? Que trabalham também com a superdotação ali na infância e na adolescência, tá? Além disso, né? Os psicólogos também que trabalham aí com a superdotação na infância e na adolescência. Se você é um adulto, né? Superdotado, tem uma família ali, né, que tem crianças, né, que são superdotadas também, você também pode, né, estar aí adquirindo esse recurso, né, porque além ali da parte escrita, né, da história, né, que acho que se adequa muito à realidade do superdotado adulto também, você também pode, né, de forma individual ou coletiva, fazer essa atividade, né, seja lá com a sua terapeuta, seja de forma individualizada e fazendo essa atividade sozinho, né, porque todas as atividades que são aplicáveis às crianças e aos adolescentes também são aplicáveis aos adultos, né, de encontrar estratégias de resolução dessa procrastinação, tá? Através da ampliação, né? E através de buscas ali de resolução de problema que possam ajudar em estratégias mais eficientes, né? Para lidar com esse comportamento, né? Que pode ser ali uma problemática na sua vida, tá? Então, basicamente, ele foi criado com esse intuito. Para acessá-lo, né, você pode entrar ali no meu Linktree. Ali eu deixei o link da coletânea, tá? Você entrando lá na coletânea, você consegue ler um pouquinho mais sobre o que é essa história, todos os jogos que vêm inclusos, tá? E além disso, gente, eu gostaria, né, de presentear todo mundo que tá aqui com um presente, né? Então, o jogo, né, que eu falei pra vocês que eu vou distribuir, né, nesse projeto, nesse e-book, tem 2 jogos, né, o jogo de tabuleiro e o jogo de cartas. O jogo de cartas, né, eu vou distribuir pra vocês gratuitamente, tá? Daqui a pouco eu vou mandar pra vocês, mas como que você vai acessar? Vou distribuir lá no meu grupo, né? Não sei se você sabe ainda, se você tá nesse grupo. Eu tenho um grupo de conteúdos onde eu divulgo minhas lives, os meus podcasts, os eventos que eu vou fazer gratuitamente, os bônus, né? Quando eu vou distribuir alguma coisa gratuitamente, eu sempre mando nesse grupo. Então, aqui no meu Linktree também tem um link para você entrar no grupo, tá? E aí lá no grupo eu vou disponibilizar esse arquivo, é um jogo, tá? Que você consegue imprimir e aplicar e realizar isso lá no seu cotidiano, lá no seu consultório, com seus filhos. É bem fácil e bem prático, tá bom? E é sobre a procrastinação. Então, o jogo de cartas eu vou distribuir gratuitamente para vocês, espero que vocês gostem. Né, quem estiver jogando, tira foto, filma, coloca né, no Instagram, me marca, que eu vou repostar vocês, seria uma honra, tá bom? E é isso, gente, né? Para mais informações sobre essa coletânea, para adquirir, você pode clicar ali direto no Linktree, tá? Se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema tecnológico, pode me mandar mensagem que vai ser um prazer, né, te responder. Desejo a todos uma boa noite, né, uma boa semana e a gente se vê então aí no nosso próximo encontro da semana que vem do podcast, né, que a gente vai lançar mais um podcast aí na semana que vem
super importante, falando sobre a dupla excepcionalidade, né, com uma neurologista que eu convidei, que é da minha confiança. Então, eu espero vocês lá nesse podcast da semana que vem. Tá bom, gente? Um beijo, tchauzinho. Obrigada para aqueles que ficaram aqui até o finalzinho. Um beijão. Tchau, tchau.